Então, vamos lá, gente. Eu fiquei com essa aula também de músculos periféricos, continuando aí o nosso raciocínio, né, de músculos. Então, vamos ver agora como é que a gente consegue utilizar o ultrassom para verificar, né, para fazer avaliação de músculos periféricos. Então, aqui é só um cenário que a gente vê no nosso dia a dia, né, do paciente crítico. Então, quando a gente olha essa foto, a gente pensa, poxa vida, né? Quantas oportunidades que esse paciente tem de fazer fraqueza associada à internação, né? Que é a famosa FAUT que a gente vê. E isso não é apenas, né? Quando a gente fala fatores de risco, né? A gente não tem só fatores de risco que são fatores de risco modificáveis, né? A gente tem fatores de riscos que são fatores de risco inerentes à própria doença, que não tem como a gente evitar. Então, isso coloca o paciente num risco muito grande dele fazer fraqueza. E a gente, obviamente, né, tem que saber entender isso e rastrear, porque isso vai fazer toda a diferença, principalmente para nós, quando a gente vai pensar no processo de reabilitação. E a atrofia, ela é uma das principais consequências quando a gente pensa na fraqueza adquirida. Não só na fraqueza adquirida, mas vocês vão ver que no contexto do paciente cardíaco também, sempre que a gente fala em fraqueza, existe uma atrofia associada, né? Isso vem aí de inúmeros mecanismos fisiopatológicos que a gente tem, e ela de fato está muito presente. Para quem trabalha com paciente sabe disso, né? Paciente crítico, paciente cardíaco, paciente DPOC, sabe o quanto o músculo, quanto de perda de massa muscular a gente tem nesses pacientes. E né, a magnitude disso, né, a gente sabe, esse é um estudo bem famoso, né, que mostra que a partir do momento que o paciente ele entra na unidade de terapia intensiva, ele vai perder cerca de 15% da massa muscular, de 15 a 20% da massa muscular dentro de uma semana. Isso está estritamente correlacionado quando a gente faz, né, quando a gente compara lá com a análise de biópsia, isso está extremamente correlacionado. Então, de fato, existe uma perda de massa muito evidente. E essa aqui, nesse trabalho, ela foi vista justamente pela ultrassonografia, tá? E qual que é o impacto disso? Essa é uma revisão sistemática que saiu agora no final do ano passado, super bonita também. Mostra que metade dos pacientes tem, tá? Então, é um número bastante alto. E os pacientes perdem cerca de 2% de massa magra por dia, tá? E os 15% comprovados aí em mais de um estudo em uma semana. E para cada 1% de perda de massa muscular, a gente tem 5% a mais de chance de morrer. Ou seja, músculo é vida, né? Cada vez mais isso se comprova. E com maior probabilidade de permanecer na ventilação mecânica e com alto impacto nos custos de internação. E no paciente cardíaco, a mesma coisa, tá? A gente tem aí diversos mecanismos que fazem com que esse paciente perca massa muscular, tá? E qual que é o impacto disso, né? Falando um pouquinho do impacto, esse é um trabalho bem bacana com mais de 200 pacientes, tá? Que mostra aí quando o paciente tem perda de massa e quando ele não tem perca de massa muscular, qual que é o desfecho com relação, né, a principalmente, teste de caminhada de 6 minutos, se o paciente tem perda de massa muscular, ele vai pior no teste de caminhada. Fração de ejeção, se ele tem perda de massa muscular periférica, está correlacionado com uma fração de ejeção pior. VO2, a mesma coisa, se ele tem uma pior massa muscular, isso está correlacionado com menos VO2, e o tempo de exercício, obviamente, né, se ele tem menos massa muscular, ele tem menor tolerância ao exercício, tá? Então, isso traz para a gente aí piores desfechos. E aí a ultrassonografia, de novo, vem para a gente como um método, né, muito fácil da gente conseguir avaliar o músculo periférico. E aí eu trago para vocês aqui quais são as principais, né, vantagens e objetivo que a gente tem quando a gente fala dessa avaliação. Então, o nosso principal objetivo, acho que o Vinícius falou isso muito bem, não é o diagnóstico nosológico,
mas é o diagnóstico funcional. Eu quero saber se esse músculo está funcionalmente competente e se ele tem atrofia, né? Se ele tem aí uma perda de massa muscular. Então, serve para o reconhecimento da disfunção muscular lá nos estágios iniciais, para eu conseguir identificar isso bem inicialmente e acompanhar a minha resposta terapêutica. A partir do que eu propus de terapia, eu consigo acompanhar se essa terapia está sendo eficaz no ganho de massa muscular. Essa é a nossa bíblia do periférico, tá? Então, quem tiver interesse, por mais que esteja aí, que a UTI traz as principais formas de avaliação que a gente tem, tá? Então, é um trabalho bem bacana. E quando a gente fala de avaliação periférica, vocês vão ver que a grande maioria dos trabalhos utiliza o quadríceps. Podemos avaliar outros músculos? Podemos. Podemos avaliar bíceps, tríceps, deltoide, tudo que for músculo a gente consegue avaliar. Mas o quadríceps ele acaba sendo mais avaliado, até porque é um músculo muito grande, que do ponto de vista científico, né, existe muita evidência de que ele sofra muito mais perda de massa muscular do que os demais músculos. Então, todos os trabalhos, a grande maioria, vê de fato o quadríceps. E o que a gente tem de possibilidade de avaliação? Então, a gente vê a espessura do músculo, que né, a gente já sabe que reflete a massa muscular. A gente consegue aqui ver a área, que a gente chama de área de secção transversa, vocês vão entender melhor. A gente vê ângulo de penação, que nada mais é do que o ângulo que o fascículo chega na aponeurose, e a gente vê a ecogenicidade, que é uma medida de qualidade muscular, que vocês também vão entender. Então, a espessura, né, falando um pouquinho de cada uma rapidamente, o que é a espessura? A espessura nada mais é do que a distância entre duas faces. Então, qualquer músculo pode ter sua espessura mensurada. Eu pego entre as duas fáscias e, obviamente, eu vou ter aí o que eu tenho de volume muscular propriamente dito, tá? Então, aqui é um exemplo do quadríceps, né? A gente pode ter uma medida de cada músculo do quadríceps, ou a gente pode ter uma medida da parte anterior da coxa, como é nesse caso, tá? Então, aqui, só para anatomicamente ficar claro para todo mundo, né, a gente tem aqui uma figura do quadríceps, né, com os 4 músculos lá bonitinho, o fêmur no meio, e olha lá, é muito parecido, né? Quando a gente incide o ultrassom, é muito parecido, então é fácil de visualizar. Obviamente, né, quando a gente fala de quadríceps, quanto mais proximal for, maior o músculo é. Isso significa que a gente precisa ter o quê? Pontos de avaliação que eles não podem mudar. Porque se eu subo 5 centímetros, 2 centímetros que seja na minha avaliação, o músculo pode ser maior, tá? Então, existe uma padronização dessas medidas. A gente se baseia entre a crista ilíaca antero-superior e a borda superior da patela, como uma medida padrão, e a gente sempre vê a metade dessa medida e o terço inferior dessa medida, que é o que está exemplificado aqui nessa foto. E aí a gente vai lá, deixa a marcação na pele do paciente, na nossa primeira avaliação, com uma caneta dermatológica. Então, a gente sabe que toda avaliação que a gente for fazer, a gente vai se basear exatamente em cima desse ponto, para ter, de fato, uma comparação entre as medidas. E olha lá o que a gente vê, né? Bonitinho. Então, aqui, ó, isso é músculo. Daqui para cima é só edema, é subcutâneo, tá? Então, isso significa que a circunferência da coxa caiu por água abaixo, né? A gente não consegue ver músculo com circunferência da coxa. A gente consegue ver tudo, né? Tudo que está no pacote. E para quem trabalha com babies, a gente também tem uma medida padrão das crianças, que também é da crista ilíaca antero-superior até a patela, só que a gente usa somente um ponto, né? Que é a metade dessa medida. Então, aqui, esse é um trabalho que a gente estava conduzindo lá no hospital, que acabou de ser publicado, que a gente viu, né, a normalidade das crianças que nascem. Então, dá para ver lá, já nascem bonitinho lá com todo o músculo formadinho, tá? E olha aqui que bacana, gente. Olha essa coxa. Isso aqui é paciente internado.
Olha o que é músculo aqui, ó. Só isso aqui é músculo. Daqui para cima, tudo é edema e subcutâneo, né? Então, mostra para a gente, de fato, aí, o que a gente tem de massa muscular propriamente dita. E aqui, o músculo bom em contração. Então, dá para ver a contração bonitinho. A área de secção, ela é muito similar, né? Só que a gente vê a área. Ao invés de ver a espessura, a gente vê a área que esse músculo tem. Aqui, ó, dá para ver bonitinho, ó, tá vendo? Isso aqui é o reto femoral, ó. Então, se a gente pegar e medir isso aqui, a gente tem a medida da área, que ela é muito correlata com a espessura, tá? Mas os trabalhos até preferem usar mais a área de secção transversa, porque do ponto de vista de massa muscular, ela acaba sendo um pouco mais fidedigna, tá? Então, aqui é só um exemplo, ó, isso aqui é uma área no primeiro dia de internação, aqui no 7º dia de internação, a gente sabe que perde bastante mesmo, né? Então, a gente consegue ver em centímetro quadrado quanto esse músculo tem de área total, tá? A terceira medida é o ângulo de penação, como eu falei para vocês, o conceito é o ângulo de inserção da fibra na aponeurose muscular. Então, ele diz para mim que, do ponto de vista anatômico, a forma como o ângulo do sarcômero chega na aponeurose, isso provém formação de força, e isso vem do conceito dos músculos bipenados, que são grandes geradores de força. Então, a gente sabe que o músculo quadríceps, ele é um músculo bipenado, então, né, eu consigo ver a forma como esse fascículo ele chega lá na aponeurose. E qual é o conceito? O conceito é, se ele chega com um ângulo mais aberto, isso prediz maior força. Se ele chega com um ângulo mais fechado, isso prediz uma menor força. E isso é, obviamente, né, paciente dependente. A gente sempre vai comparar ele com ele mesmo. A gente não tem um valor de normalidade. Assim como a gente não tem um valor de normalidade para a espessura, né? A minha coxa, obviamente, vai ser muito mais fina do que de um jogador de futebol de 18 anos, tá? Então, a gente sempre tem que comparar o paciente com ele mesmo. Então, olha lá, a gente vai lá com o ultrassom, tem uma medida de ângulo e a gente consegue ver ao longo do tempo como é que esse ângulo ele se comporta de acordo com o tempo de doença do paciente, não só de internação, mas qualquer outra doença que ele possa ter. E, por último, a gente tem a medida de ecogenicidade. O que é isso, né? Então, a gente sabe que o músculo, ele tem bastante água. Então, ele é um músculo que a gente fala que ele é pouco ecogênico, né? Ecogenicidade é eco de ultrassom. Então, quanto mais eco gera, mais branco ele fica o ultrassom, tá? E o músculo bom, a gente quer que ele tenha pouca ecogenicidade. E aí existe uma escala que se chama escala de HeckMath, que ela vê justamente quanto em ecogenicidade esse músculo tem, quanto ele tem de ecogenicidade. É óbvio que isso aqui é uma análise muito visual, mas vocês vão ver que a gente faz isso através de um software específico, que, né, ele mostra que quanto mais doente é o músculo, mais deposição de inflamação ele tem, ele acaba ficando mais ecogênico, ele vai perdendo, né, ao longo do tempo, toda a sua estrutura. Então, dá uma olhada aqui, ó. Aqui é o nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Quanto mais homogêneo for esse músculo, mais doente ele é, tá? E aí a gente faz isso através de um software, tá? Que ele vê através de escalas de cinza. Então, o ultrassom, né, como todo mundo sabe, ele trabalha do preto até o branco. Então, quanto mais branco, quanto mais desviado para o branco tiver, pior é esse músculo. Então, aqui a gente tem uma análise, ó, de um músculo saudável. Então, o prisma, que a gente chama, né, da ecogenicidade, está mais para o lado do preto. E aqui, o músculo menos saudável, o prisma já está completamente desviado mais para o lado do branco, tá? E isso, obviamente, me dá um valor total quando a gente joga no software, tá? Aqui é só para vocês compararem, esse aqui é um trabalho com paciente séptico, a gente sabe que a sepsemia é um dos maiores vilões para o músculo que a gente tem, né, pelo próprio processo inflamatório que tem. Então, aqui um indivíduo saudável, olha lá que bonitinho o músculo, ó, totalmente pouco ecogênico, né, quando a gente compara com o séptico.
né, a ecogenicidade ela é muito maior. Então, é uma medida, de fato, né, qualitativa. Aqui, só para comparar, são pacientes nossos lá também internados. Aqui um músculo bom e aqui dá uma olhada. Olha isso aqui, gente. Então, o músculo completamente doente, obviamente, isso reflete bastante em desfecho também. E o que a gente faz com essa informação, né? Baseado em tudo isso que eu falei para vocês, o que a gente faz com isso? Eu trouxe esse trabalho aqui, que é um trabalho de uma físio lá da Austrália, que é a Celina Perry, que ela estuda bastante músculo, né? Para quem gosta de pesquisas, conhece ela. Ele traz um resumão aí de tudo que a gente vê, né? Então, ela pegou os pacientes internados e ela viu lá no 3º dia, 5º dia, 7º dia e 10º dia. E daí, ó, espessura, perde. Área de secção transversa, perde. Ecogenicidade, ganha. E ângulo de penação, perde. E isso estava associado ao quê? A força. Então, os pacientes tinham um MRC menor e tinham uma funcionalidade analisada através da PERM também melhor. Então, obviamente, isso está correlato aí com os nossos desfechos, né, quando a gente fala de reabilitação também. E como é que a gente avalia isso, né? Obviamente, a gente precisa ter um baseline, a gente precisa saber como é que o paciente chegou, porque senão não tem como comparar. Então, a gente faz uma avaliação inicial, a gente estabelece uma métrica de tempo, e a gente compara sempre o indivíduo com ele mesmo, tá? Aqui é uma sugestão de como que a gente pode fazer isso, né? Para justamente a gente conseguir ver se o paciente tem fraqueza ou não. Então, ele traz um fluxograma no sentido de o paciente ele foi admitido, nas primeiras 48 horas é muito desejável que você vá lá e faça um ultrassom para ver como é que está esse músculo, tá? Se ele estiver acordado, obviamente a gente vai colocar junto medidas de força, medidas de mobilidade, né? Porque isso vai ajudar a gente no diagnóstico da fraqueza adquirida. Porém, se ele não tiver condições, né? Se ele não tiver acordado, consciente, orientado, né? Que a gente não consiga fazer medidas volitivas, ele sugere a gente fazer o ultrassom diariamente. E aí, se eu tenho uma espessura, se eu perco espessura em mais de 20%, se eu perco a área de secção transversa em mais de 10%, se eu aumento a ecogenicidade, se eu reduzo o meu ângulo de penação, isso já pode me dizer que esse paciente ele tem uma fraqueza adquirida, tá? Então, o que a gente precisa entender? Eu preciso conhecer o baseline. Porque se eu não conhecer o baseline, não tem como eu fazer uma avaliação comparativa, tá? Aqui é o que a gente costuma fazer lá no hospital, então a gente faz geralmente avaliação no 3º dia, na admissão, 3º dia, 7º dia, para fazer a avaliação desses pacientes, e os elegíveis são todos aqueles que têm risco de desenvolvimento de fraqueza muscular, né? Que a gente sabe que é quase todo mundo. E uma boa notícia é que a gente consegue cobrar pelo ultrassom, tá, gente? Então, o fisioterapeuta consegue gerar cobrança, e isso reflete também, né, em ganho para o serviço, tá? E por último, eu só vou trazer para vocês um exemplo, né, que ele pode ser útil para a gente também como uma avaliação de resposta terapêutica, tá? Aqui é um trabalho que comparou, né, fazendo eletroestimulação, quanto os pacientes perdiam. Então, dá para ver que os indivíduos que não fizeram eletroestimulação perdiam muito mais, e os que faziam eletroestimulação, eles perdiam muito menos massa. E, nesse sentido, a gente usa para quê também, né? Principalmente para aqueles pacientes que não são colaborativos, quando a gente fala de eletroestimulação, a gente usa para titular o quanto de intensidade eu vou colocar na minha eletroestimulação. Aqui é um exemplo, né? Aqui a gente vê uma contração. Opa, acho que não está passando. Está passando? Tá. Aqui a gente consegue ver uma contração visível, mas muitas vezes a gente não consegue ver essa contração, principalmente quando o paciente tem muito edema, né? E se eu vou lá com o meu ultrassom e coloco o ultrassom na coxa, eu consigo saber se está conseguindo gerar contração de fato naquele músculo,
né, isso me faz ajudar, né, na titulação da intensidade que a gente coloca, tá? Aqui tem mais um exemplo. Dá uma olhadinha que bonitinho, ó. Então dá para a gente ver, ó, de fato, né, as fibras se aproximarem e isso gerar uma contração, tá? Então são bastante oportunidades que a gente tem. E para finalizar, né, é uma ferramenta então que a gente usa tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. A gente utiliza para avaliação precoce das alterações musculares causadas pela internação e pela doença propriamente dita. Pode ser um guia de escolha para melhor terapia utilizar para saber se está dando resultado ou não e para acompanhar a resposta terapêutica. Obrigada.